Muito bem, vamos falar hoje do manejo no trauma musculoesquelético e nas queimaduras em crianças. Vamos falar sobre avaliação primária, a identificação de lesões com risco à vida, no que tange a trauma musculoesquelético, risco ao membro, e em relação às queimaduras, classificação, os cuidados imediatos, lesões elétricas, queimaduras químicas, lesões por frio e hipotermia e critérios para transferir para um centro de queimados. Apesar do aspecto muitas vezes dramático, né, com uma forte valência social, especialmente em crianças, essas lesões musculoesqueléticas poucas vezes vão levar a um risco ao membro ou mesmo um risco à vida. Em crianças pequenas, é muito importante a gente pegar o máximo de informações sobre o mecanismo de trauma para não deixar passar lesões, fraturas, né? Porque o diagnóstico clínico ele é comprometido, já que não tem uma avaliação muito fidedigna e a avaliação radiográfica também não é fácil devido àquela ossificação incompleta e às placas de crescimento, as áreas de FISE. Então, esse relato do mecanismo de trauma deve ser muito bem questionado, investigado, em busca de lesões com risco maior, né? Lesões que eu vou dar mais atenção, né? Observar com mais cuidado, às vezes repetir mais radiografias em busca de uma lesão. Lesões da física, como eu disse, são difíceis de ver e geralmente têm um prognóstico pior porque vão interferir no crescimento dessa criança. Em relação à natureza imatura e flexível, mais flexível dos ossos das crianças, isso leva à chamada fratura em galho verde, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E a fratura do torus, ou fratura em fivela, buccal em inglês, acontece em crianças pequenas e envolve uma angulação pela impactação da cortical com uma linha de fratura radiolucente. É difícil de ver no raio-x. Então, aqui mostrando uma radiografia com uma fratura em galho verde. Aqui novamente uma fratura de fíbula em galho verde, mostrando ali a comparação com o galho. E aqui um raio-x, perceba a dificuldade de identificar essas lesões, são bem discretas, né? Uma lesão tipo torus, fratura em fivela ali no antebraço. E aqui uma representação, um esquema mostrando ali essa chamada fratura torus ou buccal no rádio. E aí, na hora de avaliar o paciente, a gente deve se perguntar: há risco imediato à vida ou risco de perda do membro? Essa pergunta é fundamental e a gente deve lembrar das prioridades, que são os dois S: stop the bleeding e splint the extremity. Então, seria parar o sangramento e imobilizar. Então, é fundamental que a gente faça a compressão direta desse ferimento e o curativo compressivo o mais rápido possível. E a imobilização ela vai ser importante por quê? Qual que é o benefício de imobilizar essa fratura, né? E por que que ela deve ser feita o mais precocemente possível? Porque reduz a dor, dá conforto ao paciente, reduz o sangramento, reduz o risco de isquemia do membro por comprometimento vascular e diminui a chance de sequelas neurológicas futuras. E aí a gente pode ter lesões graves com risco imediato à vida, que vão ser a hemorragia arterial grave, as amputações traumáticas, as fraturas bilaterais de fêmur e a síndrome do esmagamento. E a gente pode ter lesões com risco ao membro, que vão ser lesões vasculares, fraturas expostas, síndrome compartimental e as lesões neurológicas. Então, essas lesões com risco imediato à vida, eu tenho que identificar e tratar em qual momento? Vai ser identificado e tratado no C, porque leva a risco à vida e aí o controle da hemorragia deve ser precoce, é fundamental o tratamento imediato. Enquanto que essas lesões com risco ao membro, eu devo tratá-las o mais rápido possível, porém no E. Né? Então, no E, eu vou identificar essas lesões com maior risco, né? E novamente na secundária, eu vou reavaliar essas lesões e identificar novas lesões que eu não tinha visto antes. E aí, dentro da avaliação do ATLS no C, a gente sabe que a gente deve controlar a hemorragia e repor as perdas através de uma reanimação volêmica agressiva. Então, não vai ser diferente quando você tiver lesões com hemorragia arterial ou amputações traumáticas. Essa vai ser a nossa prioridade.
Uma vez identificado o sangramento, e aí a gente pode ter vários tipos de sangramentos, sangramentos menores, capilares, venosos, ou mesmo sangramentos arteriais importantes, né? Então a gente vai tratar isso aí imediatamente, através da compressão digital. E a gente pode ter vários tipos de sangramento, né, de acordo com os vasos acometidos, um sangramento mais de fluxo mais baixo, venoso, ou um sangramento que o sangue tem ali um fluxo alto por lesão arterial, né? E aí a gente deve agir rapidamente, comprimindo, né, com a mão ali no local, utilizando ali um tecido limpo, uma compressa, uma gaze, né, mantendo essa pressão por 3 a 5 minutos. E aí, o ideal é fazer quanto antes um curativo compressivo nessa área, tá? Na região do couro cabeludo também acontece geralmente um sangramento ali importante, né? Então deve ser feito um curativo compressivo imediatamente, até que tenha condições da gente fazer o tratamento definitivo. Bom, então é fundamental que a gente faça essa compressão o mais rápido possível. Eu vou mostrar um vídeo, né, de uma situação bem corriqueira, né, que qualquer um pode estar sujeito aí no seu ambiente familiar, né? E é importante que a gente também saiba como instruir aos leigos. Uma vez que você tem ali um ferimento numa criança, é fundamental Now I'm going to cut your shirt retirar sleeve as and make sure there roupas, isn't né, na any região onde glass still está in the cut. o ferimento. Se for necessário cortar essas Okay, I'm roupas going to need ali. a pressure Uma vez dressing. identificado o Now I'm going to sangramento, hold pressure deve-se on your fazer uma arm here pressão and put a sobre o dressing over it, local. okay? I know this may be scary, but I'm going to take good care of you. Você tenta acalmar a criança e coloca ali por cima uma compressa, um tecido qualquer limpo, né? Firme. Você vai manter ele por pelo menos 3 a 5 minutos. E aí você Cool, vai pale, sweaty, or usar showing signs of shock. uma We're setting her atadura, uma down bandagem, because she might get para a little poder fazer o lightheaded and we curativo don't want her to compressivo. fall down. But then we're going to go ahead and start with our gauze bandage. We're going to start at Então a the gente faz de distal end, or distal the para furthest proximal. away from the patient's body. We're going to start wrapping off the bandage and then kind of wrap around the bandage until we get to the top. Then we E aí can bring depois it você back volta down para baixo. again. And then E once aí, we have it estando covered, firme, bem coberto, a gente pode we can cortar cut e fixar. the cling, Você get a pode piece of fixar ali tape, por or dentro even dela just mesma. tuck this into a part of the bandage just so that it doesn't unravel. Now it's going to be important Então for esse us to get curativo the aí patient. ajuda, né, é fundamental para comprimir e parar o sangramento imediatamente. A gente pode deixar que haja nenhum sangramento, porque a gente não sabe como é que vai ser depois a evolução dessa ferida. Cool, pale. E aí a gente tem a opção também do empacotamento de ferida, em especial ferimentos profundos da região da axila, das nádegas, da virilha, do pescoço, áreas juncionais que a gente fala. Então, nesse caso, a gente vai introduzir tecido dentro da ferida primeiro, né? Porque se você comprimir só por cima, isso pode não ser o suficiente. Então, você preenche toda a ferida com tecido, né? Pode ser gaze, compressa ou qualquer tecido limpo, né? E depois por cima você faz a compressão e mantém essa compressão firme ali por alguns minutos. Então aqui é um modelo para treinamento. A gente vai mostrar um vídeo. Okay, so now you have your active bleed. Então ali você tem o So I take sangramento, por exemplo, my na gauze, coxa. I put a power ball, I stick it in, E it's aí going to você keep vai bleeding. introduzir I ali find my artery, uma compressa, uma it's going to gaze, be on the portion closest preenchendo todo obviously o to the espaço. heart. I just keep putting it in Isso vai aumentar a chance de until I fill that hemostasia. hole completely up, stopping the bleed, going in E and no holding final, it like a gente vai so, comprimir por direct cima, pressure. mantendo compressão And firme. once I put my hand here, I don't want to take it out, Variação. and obviously I'm not going to take the gauze out either.
Nos Estados Unidos é muito comum o uso aí de gases específicas para esse empacotamento, como por exemplo essa Combat Gauze da Quick Close, que vem com um pró-coagulante, né, geralmente é o Kaolin. Aqui o Celox Rapid, também um tipo de gase inteiriça, né, que você vai introduzindo dentro da ferida. Isso aqui é um outro dispositivo, o X-Stat, que é assim, são várias cápsulazinhas de espuma que vão expandir. Então você introduz a seringa, injeta, essas cápsulas de espuma vão preencher o espaço e vão aumentar ali. Elas aumentam ali de 5 a 20 vezes o tamanho original. E depois ele tem que ser retirado. Então cada uma dessas cápsulazinhas, elas vêm com uma linha radiopaca. Então depois que você retirou tudo, você pode fazer um raio-x e verificar se foi retirado por completo mesmo. Bom, em relação ao torniquete, né, um dispositivo fundamental no controle de hemorragias, em adultos está muito bem estabelecido o seu uso, sua aplicação, inclusive com sua segurança e eficiência muito bem estabelecida em vários estudos, né? Então hoje ele é padrão. Em crianças, será que a gente pode usar também esse torniquete? Bom, de fato, crianças pequenas, muitas vezes não é necessário usar o torniquete porque os ferimentos são controlados por curativos, por compressão digital, né? Porém, nada impede de usar o torniquete na criança, é seguro também, né? Houve aqui, inclusive, um evento na Times Square, né? Um tiroteio que feriu uma criança de 4 anos e a gente vai ver nesse vídeo a ação da polícia, né, imediata diante desse ferimento por arma de fogo. Então, ele coloca o torniquete imediatamente com a intenção de cessar o sangramento e essa criança é levada rapidamente para um centro de trauma. Então, a gente sabe que é muito popular o uso de torniquetes improvisados, como o uso de cintos, faixas, inclusive usando ali, canetas ou baixador de língua, enfim. A criatividade do brasileiro vai longe, né? Porém, não se recomenda o uso de torniquetes improvisados. Então, a gente não vai utilizar esses dispositivos aqui, não, tá? A recomendação é de uso de torniquetes aprovados. Por quê? Existem estudos mostrando que o índice de falha é de 95 a 99% quando você usa esses dispositivos improvisados. E, além disso, você pode piorar a lesão, porque esse torniquete muitas vezes só comprime o fluxo venoso, o retorno venoso do membro, e não fecha completamente o fluxo arterial. Então, o sangramento não para completamente e esse membro pode evoluir com uma síndrome compartimental por conta desse torniquete venoso. Aqui são os dispositivos comerciais, o CAT, que é um torniquete de combate, é o mais famoso, mais popular no mundo todo, o Soft-T, o X8T, e agora, mais recentemente, a gente tem um modelo brasileiro, né, o torniquete da Desmodus, que ajuda, inclusive, na questão de redução de custos, né? Para a gente importar um torniquete, acaba que o custo é maior, o valor é em dólar, e vai chegar ali a 300, 400 reais um torniquete de qualidade. Enquanto que um torniquete fabricado no Brasil, a gente consegue ir na faixa de 180 a 200 reais. Então, assim, é fundamental que você tenha um torniquete aprovado para o uso, né, para situações de emergência, né, que podem acontecer a qualquer momento aí com qualquer pessoa. Em crianças você pode utilizar, aqui uma criança que teve uma lesão na perna, utilizaram aqui o torniquete, então lembrar que a prioridade é parar o sangramento, né? Uma vez que você colocou o torniquete, você não tira mais, não existe essa ideia errada aí de afrouxar o torniquete você não afrouxa,
né? Você coloca o torniquete e deixa ele até que o paciente esteja no centro de trauma e seja tratado de forma definitiva. Aqui é um vídeo. You're going to apply this the exact same way you Aqui would ele mostra on a normal adult. a Go through the preparação. first Geralmente você já buckle deixa here. pronto o torniquete para There's uso. no need to go through the second Passa buckle a on children fita because you're pela not going fivela. to need that much leverage. So, first buckle. E aí ele passa no membro. Coloca sempre fora de articulações. Ajusta bem, né? A gente puxa ajustando bem ao You want to apply braço. this tight. I mean, when you go to criança. put this down, you got to Fica put bem- as if you're thinking you're bem going to control firme. the bleeding with just this amount of pressure here. So this is really tight. E aí Wrap você it passa a around. fita, né, por cima. E aí a gente vai começar a torcer Here, a haste, turn que é o que this realmente Windsor faz here o torniquete. until the bleeding Você vai stops. rodar essa haste até parar o It sangramento. locks into place E aí here. você trava na trava de Spin segurança, this other, passando a fita por your extra cima, excess para here. ficar firme. E depois você passa uma outra fita branca This gets tucked por in. cima. Aí ele posicionou Tucked bem in ele there. para ficar firme, passou a fita branca por cima. E ali está This will escrito o protect it tempo, from coming ali é unwound if it gets colocado o pulled. horário em que foi Here. colocado o torniquete. This gets pulled, it's not going to come Isso é loose. registrado. Try to mark the time down. E uma vez colocado o torniquete, eu não vou mais afrouxar esse torniquete, nem retirá-lo, né? Algumas exceções existem, é claro, né? Quando você vai fazer uma transferência entre cidades mais distantes, né? Já tem ali muito tempo, já passou 40 minutos, uma hora que você colocou o torniquete, e o paciente está bem, está estável, está tranquilo, não há sangramento, né? Você pode até verificar a possibilidade, nesses casos de exceção, de afrouxar o torniquete até retirar esse torniquete e fazer um curativo compressivo, né? Mas, de forma geral, quando você coloca o torniquete, você deve levar o paciente imediatamente para o centro de trauma, para o hospital, onde ele vai ser atendido de forma definitiva. E lá vai ser retirado o torniquete e avaliada a lesão, né? Então, assim, esse transporte geralmente não gasta mais do que 15 a 30 minutos, né? Mas eu posso deixar o torniquete até 2 horas com toda a segurança, sem risco ao membro. Inclusive, alguns estudos mostram um uso mais prolongado, e aí você, né, logicamente, vai aumentando a chance de ter comprometimento e sequelas, mas mesmo assim, muitos casos não deixam sequela até com mais de 2 horas. Então é bastante seguro dentro dessas primeiras 2 horas. Na falta de um torniquete dentro do ambiente hospitalar, eu posso lançar a mão do manguito do aparelho de pressão, que eu posso insuflar ali numa pressão bem alta no membro, parando o sangramento. No adulto, só para termos de comparação, a gente coloca em torno de 250 milímetros de mercúrio no membro superior, 400 milímetros de mercúrio no membro inferior. Então tem que ser uma pressão bem alta mesmo, e tem que ser mantida nessa pressão para poder controlar o sangramento. Se for necessário, a gente vai manter esse torniquete, lembrando que a prioridade é parar o sangramento. A gente nunca deve utilizar pinças hemostáticas em ambiente pré-hospitalar ou mesmo dentro do pronto-socorro, ali na hora que o paciente chega, né? Porque nesse momento a gente não tem uma luz adequada, a gente não tem um ambiente adequado, né? Você muitas vezes não tem pinças adequadas, você tem ali materiais grosseiros, né? Então você não enxergando bem com materiais ruins, a chance de você causar mais dano ao paciente é grande. Então, nesse momento, é a hora de fazer a compressão, né? Isso é o mais importante. Depois, quando você for avaliar essa ferida já preferencialmente num ambiente bem organizado, preparado, com luz e com materiais adequados, aí você vai fazer esses pinçamentos, essas ligaduras, essas anastomoses de acordo com a necessidade.
A arteriografia vai ser feita pelo especialista naqueles pacientes que estejam estáveis. Se for associada à fratura, essa lesão vascular, esse sangramento, é importante que enquanto você está realiando e imobilizando, uma segunda pessoa mantenha a compressão constante no ferimento. Sempre que possível, reduzir as luxações. Nos doentes que sofrem amputação, se houver lesões múltiplas e necessidade de cirurgias de urgência, de emergência, esse paciente geralmente não vai ser candidato a reimplante. Porém, a gente deve sempre cuidar da parte amputada, colocando ali num pacote de empacotar com gases úmidas e colocar num saco plástico ou uma caixa térmica com gelo, com muito cuidado para não congelar essa estrutura anatômica. A rabdomiólise ou síndrome do esmagamento, Crush Syndrome, também é uma alteração com risco à vida, né? Você percebe pela alteração urinária, essa urina escurecida, né? Pode levar à insuficiência renal. Ela acontece devido ao trauma muscular, especialmente em coxa e panturrilha, que leva à liberação de mioglobina, né? Então, você tem lesão muscular, isquemia e morte celular com essa liberação de mioglobina. A urina fica escurecida, o teste para hemoglobina vem positivo no exame simples de urina, e se você tiver disponível, você vai fazer a mioglobina. Se não tiver, eu vou considerar o seguinte: se a minha CPK vier maior que 10.000 e a urina estiver escurecida, eu vou considerar que esse paciente está em rabdomiólise. Lembrando que o paciente pode ter acidose metabólica, alterações de potássio e cálcio e também uma CIVD. Então é importante monitorar os íons e o coagulograma. E o tratamento é a hidratação vigorosa, agressiva. No adulto a gente mantém mais de 100 ml por hora de diurese. Na criança eu vou manter em torno de 1 a 1,5 ou até 2 ml por quilo por hora de diurese. Então é importante manter essa urina clara. A alcalinização da urina pode ser utilizada com bicarbonato, apesar de haver bastante controvérsia. E eu posso também utilizar de diuréticos osmóticos quando o paciente já estiver bem hidratado. Em relação às fraturas, a gente sempre vai pensar na possibilidade quando houver dor, edema e deformidade do membro. E aí na palpação eu posso sentir crépitos ou hematomas. Pode ser fraturas fechadas ou expostas. Aqui a gente tem um exemplo de uma fratura fechada, né, no punho, com aquela deformidade característica em garfo. E aqui nessa outra foto a gente vê um dispositivo de tração colocado aqui numa criança com fratura no fêmur. Bom, é fundamental imobilizar a fratura, como a gente já disse. Deve ser feita uma tentativa de alinhamento, mas a gente não deve ficar tentando várias e várias vezes. Tentou uma vez, 2 vezes no máximo, a gente vai parar e vamos imobilizar esse membro na posição que ele está mesmo. Sempre fazer avaliação neurovascular, sempre antes e após imobilizar. Então, eu vou verificar ali sensibilidade, motricidade e presença de pulsos distais. Antes e após a imobilização. E aí, nessa imobilização, eu vou incluir articulação proximal e distal e sempre colocar na posição anatômica, se possível. Aqui um vídeo mostrando a mobilização do membro superior na criança com uma tala moldável. Você põe a tala e passa ali algum tipo de atadura bem firme. Como ele é moldável, você pode organizar ali de acordo com a posição anatômica. E você vai passar essa atadura até imobilizar uma articulação distal e proximal à área da lesão. Terminando essa imobilização, a gente deve lembrar de repetir a avaliação neurovascular. Checar pulsos distais, checar se tem alguma alteração de sensibilidade. This will make it more comfortable
E aí, no caso do fêmur, é importante fazer uma tração, e aí no adulto a gente tem um dispositivo próprio para isso, em crianças mais velhas também a gente pode utilizar, em que ele imobiliza o membro e mantém aqui uma tração, né, sobre o tornozelo, mantendo a perna bem esticada, e aí você coloca numa angulação de mais ou menos 30 graus. Em crianças pequenas também existem dispositivos próprios, como esse aqui, né, que permitem a tração de uma fratura de fêmur, que seria o ideal, né, mas muitas vezes a gente não dispõe desses dispositivos no serviço público. Em relação às lesões a risco, que levam a risco ao membro, que a gente vai avaliar no E, né, a gente tem, por exemplo, as lesões vasculares, que eu vou identificar quando houver alteração como palidez, redução da temperatura do membro, aumento do tempo de enchimento capilar, ou seja, um retardo do enchimento capilar, diminuição ou ausência de pulsos distais à área lesionada. Posso ter também um hematoma em expansão, que vai chamar atenção para essa possibilidade de lesão. Posso lançar a mão do ITB, que é o índice tornozelo braquial, que compara a pressão sistólica braquial com a do tornozelo. Se for menor que 0,9, ela sugere lesão vascular. As fraturas expostas também são lesões graves ao membro. É importante fazer imobilização apropriada. Então, sempre imobilizar, né? A gente não vai, obviamente, forçar o alinhamento, está exposta a fratura, mas a gente vai imobilizar na posição que está e manter ali um curativo compressivo para evitar sangramento. E aí é fundamental a limpeza e debridamento o mais precocemente possível, né? De preferência em ambiente de centro cirúrgico, feito pelo ortopedista. Então, esse paciente tem que ser encaminhado a um centro que tenha condições de tratar o mais rápido possível. E é fundamental considerar o fator tempo, com o risco de infecção, de complicações, usar o antibiótico e a antitetânica. E aí a gente tem uma tabela para orientar em relação ao antibiótico. A gente pode ter lesões mais exuberantes e bem evidentes, como aqui, mas em pacientes, às vezes, com outras lesões, como uma criança, às vezes, chega com TCE, com trauma torácico, né? A gente, às vezes, fica tão atento a essas outras lesões mais graves, aparentemente mais graves, que a gente deixa passar lesões mais discretas ali no membro. Por exemplo, esse caso aqui é uma fratura exposta também, né? Com uma alteração ali pontiforme no membro. Então, a gente pode deixar passar essas lesões, então tem que tomar muito cuidado e ficar atento a elas. Aqui a gente vai mostrar sobre o uso dos antibióticos nessas lesões, e aí eu divido em 4 tipos de lesões. Aquelas feridas menores de 1 centímetro, com contaminação ou lesão de partes moles muito mínima. Ferida de 1 a 10 centímetros com dano tecidual moderado ou com fraturas cominutivas. E o dano tecidual grave, com contaminação importante e com lesão vascular. E também as lesões com sujidade muito importante, como aquelas lesões com exposição à terra, esterco ou água estagnada, independente do tamanho da lesão. A maioria das lesões a gente vai usar uma cefalosporina de primeira geração para cobertura de gram positivo, como por exemplo a cefazolina. Aqui eu trago a dose para crianças e para adultos. Em adultos você perceba que varia de 1 a 3 gramas de acordo com o peso, de 8 em 8 horas. E em crianças 100 miligramas por quilo, dividido em 3 doses. E aí, se a criança for alérgica à penicilina, eu posso usar a clindamicina, numa dose de 40 mg por quilo por dia, também dividida em 3 doses. Já no adulto, a dose é de 600 a 900 mg de 8 em 8 horas. E a gentamicina, ela vai ser associada quando houver uma lesão mais grave, com contaminação importante e lesão vascular. A dose de ataque 2,5 mg por quilo em crianças e 5 mg por quilo em adultos. Já no caso de uma lesão com a sujidade muito importante, eu posso usar a piperacilina tazobactam e uma outra opção seria a ampicilina sulbactam. Outra lesão com risco ao membro é a síndrome compartimental. Eu devo sempre lembrar, especialmente em fraturas de tíbia e antebraço, com lesões vasculares e ou ósseas, pode estar associado a um curativo, uma imobilização muito apertada. Então é fundamental sempre a gente observar antes e após a imobilização como está o pulso, como está a parte neurológica. Pode acontecer também nos esmagamentos, especialmente aqueles casos que o paciente ficou mais tempo preso nas ferragens, nos grandes queimados, especialmente as queimaduras elétricas. E aí, você vai ter um processo de aumento ali da pressão dentro do compartimento até levar a comprometimento vascular.
E os sinais vão ser a dor, que é muito importante, desproporcional, dor ao estiramento passivo, compartimento fica tenso, tem assimetria entre um membro e outro, parestesia, pressão tecidual alta, acima de 35, 45, e a ausência de pulso é um achado tardio. Os 6 P's, em inglês, pain, paralysis, pallor, poiquilotermia, que é uma alteração na temperatura, parestesia e ausência de pulso, pulselessness. Seriam os 6 P's para a gente lembrar da síndrome compartimental. Uma vez que a gente tem uma síndrome compartimental, eu vou ter que fazer uma fasciotomia descompressiva. Então, sempre é importante lembrar da possibilidade da síndrome compartimental. Se tiver com curativo ou imobilização, é importante a gente tirar, né, que pode ser o motivo dessa alteração, e pode ser que melhore sem procedimentos. A avaliação do especialista é necessária e deve ser precoce, e aí a gente pode estar indicando a fasciotomia desse membro afetado, que vai ser feita aí com a abertura desses compartimentos. De acordo com o membro, né, tem diferentes números de compartimentos em cada membro. Já as lesões neurológicas vão ser avaliadas mais no E e na secundária, principalmente, e aí é fundamental fazer um exame neurológico completo, avaliando bem e documentando também o déficit, quando identificado, e sua progressão. Geralmente está associado a alguma deformidade. O paciente, para fazer um exame neurológico completo, tem que estar cooperativo, o que em crianças menores às vezes é complicado. E a progressão da lesão pode indicar que o nervo está sendo comprimido de forma contínua e talvez seja necessário um procedimento de descompressão. Sempre reduzir e imobilizar as fraturas para evitar essas lesões neurológicas. Agora vamos falar um pouco sobre as queimaduras em crianças, lembrando que é a segunda maior causa de hospitalização por acidentes no Brasil. A maioria dos acidentes envolvendo crianças até o final da idade escolar acontece na própria residência, sendo a cozinha o local mais comum de acidentes. E com a pandemia, houve um aumento aí importante, em torno de 25%, dos casos de queimaduras associadas ao uso de álcool, 70%, e álcool gel. Então é importante estar atento e orientar bem a população em relação ao risco de queimaduras. A gente pode dividir em queimaduras térmicas, a gente pode dividir essas queimaduras em queimaduras térmicas, como queimaduras por escaldamento, por líquidos superaquecidos, por fogo e chama, ou contato com objetos quentes e exposição a raios solares. São os mais frequentes. Pode ser queimaduras químicas, que vai acontecer por contato com substâncias como produtos de limpeza, soda cáustica, venenos, pilhas e baterias. E eu posso ter uma queimadura elétrica, né? Lembrando que o choque elétrico ele vai determinar uma queimadura pela produção de calor, pelo fluxo de corrente através do condutor, que é o corpo, né? E aí pode haver, inclusive, alteração do ritmo cardíaco devido a essa corrente elétrica. Então, a gente vai classificar as queimaduras por graus de comprometimento de acordo com a profundidade. Então, a gente tem ali a profundidade superficial, o grau 1, a profundidade parcial, o intermediário, segundo grau, a profundidade total, que é o terceiro grau, e o quarto grau, que é quando acomete músculo ou osso. No primeiro grau, a característica vai ser essa lesão bastante dolorosa, com hiperemia local, né? E são lesões que não deixam sequela. Aqui a gente vai ver lesões de segundo grau, que tem a formação de flictenas, né, que são as bolhas, e fica uma superfície úmida ou lacrimejante. E o terceiro grau, que tem uma área ali de tecido morto, né? Então ali não tem dor, porque tem uma queimadura ali dos nervos, então não tem resposta sensitiva. A pele fica com aspecto de couro, esbranquiçada ou mosqueada. Então aqui é a característica da bolha e ali aquela área lacrimejante, úmida, enquanto que na queimadura de terceiro grau, uma área seca, né, esbranquiçada. A gente vai começar, então, a nossa avaliação primária do A, como em todas as situações, só que no caso das queimaduras tem algumas particularidades. Por exemplo, retirar o fator que está causando a queimadura. Então, se o paciente está com roupas ali, quentes ainda, pegando fogo, né, a gente tem que tirar essa roupa ali inicialmente e parar o processo de queimadura. Garantir a oxigenação adequada, oferecendo oxigênio a essa criança. Atenção ao risco de obstrução da via aérea por lesão por inalação ou por edema associado ao processo, à resposta inflamatória, e também àquela hiperidratação que a gente vai fazer na sequência. Quando que eu vou pensar em queimaduras de vias aéreas?
quando tem a história do paciente ter ficado contido ali dentro de um ambiente fechado com fumaça. Então, ele pode ter inalado e aí pode ter queimadura de vias aéreas. Se houver queimadura na face, por exemplo, com queimadura dos pelos, sobrancelhas, vibriças nasais, a presença de secreção escurecida, carbonácea, na boca, ali nos lábios ou dentro da orofaringe. Lembrando que estridor e dispneia são sinais mais tardios e, nesse momento, talvez a intubação já não seja mais possível, né? Então, a gente deve evitar de esperar chegar a esse ponto para intubar o paciente. Obviamente, se houver sinais, a intubação tem que ser feita imediatamente. Lembrando, então, que a indicação da intubação, nesse caso, é precoce, na suspeita de queimadura de vias aéreas. Aqui é só para a gente mostrar a glote normal e a glote com queimadura. E aqui uma broncoscopia mostrando o brônquio afetado por essa queimadura, essa lesão por inalação, né? Então, é fundamental a gente intubar esse paciente precocemente, antes que ele evolua com edema. E a broncoscopia também vai ser muito importante, deve ser feito quanto antes. A intoxicação por monóxido de carbono também pode acontecer, é uma situação bem particular. Lembrando que o oxímetro de pulso não vai alterar, né? Vai aparecer ele como normal, mas a gasometria você pode ver as alterações do PO2. Dependendo da porcentagem de intoxicação, a gente vai ter sintomas ou não. A partir de 20% você tem cefaleia e náuseas, 30-40% confusão mental e a partir de 40% coma. Mais de 60% é incompatível com a vida. E aí pode haver essa coloração vermelho cereja, que é raro já no paciente bastante moribundo. Lembrar que a afinidade pelo monóxido de carbono é 240 vezes maior do que a do oxigênio pela hemoglobina. E aí, para a gente tentar lavar esse monóxido de carbono, é importante oferecer oxigênio, porque a minha vida do monóxido de carbono é de 4 horas em ar ambiente. E com oxigênio, a 100% cai para 40 minutos. Bom, crianças exigem um maior volume de reposição volêmica, no caso das queimaduras, porque tem uma área de superfície corporal por unidade de massa corporal maior, com menor volume intravascular. E isso leva a um maior risco de sobrecarga de volume. Então, a gente tem que estar bem atento a essa reposição volêmica. Deve ser feita baseada nos cálculos e também na resposta do paciente, especialmente a débito urinário. A fórmula de Parkland, modificada na 10ª edição da TLS, ela ajuda a estimar o volume que vai ser necessário. É importante estimar a área de superfície corporal queimada com queimaduras a partir do 2º grau. E aí eu posso usar a regra dos 9, ou posso usar alguns aplicativos já bastante comuns aí para celular, em que eu vou preencher ali, desenhar a área que está queimada no aplicativo, ele já vai lançar para mim a porcentagem, né? Eu já coloco ali a idade do paciente, ele já vai classificar e vai lançar qual que é a porcentagem de área queimada. Outra regra prática é usar a mão do paciente como referência. A mão do paciente, a palma da mão, incluindo os dedos, ela equivale a 1% da área de superfície corporal daquele paciente. Bom, e a gente vai aplicar essa regra dos 9. Em criança é um pouco diferente de adulto. Eu vou mostrar para vocês aqui essa distribuição, né? Com a cabeça maior em relação ao corpo. Então, a gente vai estimar a área de superfície corporal queimada da seguinte maneira. A cabeça tem em torno de 20%, pescoço em torno de 2%, membro superior cada um 9%, tronco em torno de 26%, genitália 1%, as nádegas ali 5% e membro inferior cada um 14%. E aí a gente vai aplicar a fórmula de Parkland. A última edição do TLS divide aqui queimaduras por fogo ou líquidos quentes em adultos e adolescentes, maior de 14 anos, maior ou igual a 14 anos. Eu vou usar 2 ml de Ringer lactato por quilo vezes a superfície de área corporal queimada. Crianças com menos de 14 anos, 3 ml. E lactentes e crianças com menos de 30 quilos, lembrar de usar também a solução glicosada. Vou usar os 3 ml também e associar a solução glicosada, evitando hipoglicemia. Já nas queimaduras elétricas,
Em todos os casos, todas as idades e pesos, eu vou usar 4 ml na fórmula e vou manter essa hidratação até que a urina esteja bastante clara. Vamos aplicar isso na prática? Um exemplo aí de uma criança de 10 quilos, com 30% de área de superfície corporal queimada, segundo grau para cima, eu vou usar 3 ml na fórmula de Ringer lactato, vezes 10, que é o peso da criança, vezes 30, que é a superfície de área corporal queimada, e vai dar 900 ml. Esse é o volume estimado a ser feito nas primeiras 24 horas. Lembrando que metade desse volume vai ser feito nas primeiras 8 horas e o restante nas próximas 16 horas. Lembrar de colocar a glicose, porque essa criança aí tem menos de 30 quilos. Monitorar o débito urinário, fazendo a correção, evitando o bolos. Então, ao invés de fazer ele 500 ml aberto, eu vou aumentar o fluxo ou reduzir o fluxo de acordo com o débito urinário. A Parkland apenas oferece uma estimativa, então a gente tem que ir ajustando. A taquicardia não é um marcador utilizado, o marcador é o débito urinário. E aí eu vou usar 1 ml, 1,5 ml ou 2 ml por quilo por hora, de acordo com o tamanho da criança. Crianças menores, 2 ml por quilo por hora. Então, essa monitorização ela é fundamental. Lembrar de sondar, né? A sondagem gástrica ela é muito importante, principalmente nos pacientes intubados, nos pacientes com queimaduras mais de 20% ou que estão apresentando vômitos. Lembrar de que a gente deve sim fazer analgesia, né? Só que essa analgesia tem que ser feita de forma bastante cuidadosa, né? Porque se eu faço ali uma quantidade maior de analgésicos, sedativos, narcóticos, né? Eu posso mascarar os sinais de hipoxemia e hipovolemia. Né? Então, são pequenas doses que a gente vai administrando, né? Porque às vezes chega uma criança queimada e a gente apavora, né? Com a intenção de tentar aliviar a dor, a gente acaba fazendo uma quantidade maior do que deveria. Então, fazer sim, mas com cuidado, né? De não intoxicar. Cobrir e proteger a área queimada, muitas vezes já é o suficiente para aliviar bastante a dor do paciente. Não deve se aplicar compressas ou água fria, que pode causar hipotermia e também leva à isquemia do membro. Não se deve romper bolhas inicialmente, isso aí vai ser decidido pelo especialista, né? E nem aplicar agentes antissépticos, né? Ali é a limpeza local, curativos, protegendo a área do contato com o ar. Antibióticos não devem ser usados de forma profilática, vão ser reservados para quando houver infecção. Lembrar que essa área queimada é uma área desprotegida, então tem que tomar muito cuidado na hora de manipular, né? Não contaminar, tá? E proteger bem essa área para não ter contaminação. E aí a antitetânica também vai ser indicada e é fundamental a gente avaliar, rever o esquema de vacinação tetânica. Já as queimaduras elétricas podem acontecer tanto por causas naturais, como raios, ou por eletricidade em casa, por acidentes domésticos. Lembrando que muitas vezes a gente não tem um achado importante na superfície, porque tecidos superficiais e profundos perdem calor em velocidades diferentes. Por isso a pele pode estar aparentemente normal e adjacente a essa pele normal pode ter necrose muscular profunda, né? E é difícil da gente avaliar isso aí, né? E estimar qual que é a superfície, qual que seria a área queimada, né? Então a gente tem que colocar um número maior na fórmula, que é o 4, para poder calcular a hidratação. Mas a gente acaba tendo que aí estimar mais ou menos até onde que foi acometido, né, de acordo com a área afetada ali, que a gente vai avaliar por palpação, por observação. Lembrando que a energia passa por vasos e nervos, pode levar a trombose e lesões neurais, e a contratura muscular é um sinal de comprometimento muscular. Então, se o membro está ali tendo uma contratura, eu vou pensar em cometimento profundo, né, e vou ter que tratar de uma forma mais agressiva esse paciente, ficar de olho na possibilidade de complicações. Lembrar de ter sempre atenção à via aérea e ventilação, dependendo da carga que esse paciente recebeu. Obter acesso venoso no membro que não foi afetado. Lembrar que pela contração forçada no momento do choque, pode haver lesão vértebro-medular. Tem risco de rabdomiólise também associado a essa contração muscular. É fundamental a gente avaliar o eletro, ver se não tem nenhuma arritmia.
Sondagem vesical é importante, porque a gente tem que hiperidratar esse paciente até que a urina esteja clara, usando 4 na fórmula de Parkland. As fasciotomias também podem ser necessárias. Manter a internação quando houver lesões visíveis, significativas, perda de consciência, lesões por alta tensão ou anormalidades no ritmo cardíaco. Já as queimaduras químicas podem acontecer tanto por ácidos quanto por álcalis. Quando é por ácido, a necrose ela é de coagulação do tecido circundante. Isso impede maior penetração. Quando é por álcali, a necrose por liquefação acaba aumentando a penetração desse agente, causando lesões mais graves. É fundamental remover o agente químico imediatamente. Quanto maior tempo de contato, pior é a lesão. Se for, por exemplo, um pó seco, a gente tem que remover esse pó antes de irrigar. E depois eu vou iniciar uma irrigação contínua com soro ou água morna, 20 a 30 minutos para lesões por ácido, tempo maior até 1 hora, 2 horas quando é álcali. E aí nos casos das queimaduras oculares, eu devo deixar até 8 horas de irrigação, né? E é importante a gente colocar ali um sisteminha com equipo de soro para facilitar isso aí. Agentes neutralizantes podem piorar a lesão, então a gente não indica. É importante tentar definir qual foi o produto que causou a queimadura e aí buscar informações. E a gente vai ver aqui uma imagem de uma irrigação contínua ali com água ou soro. E aqui o sistema com equipo de soro fixado que vai ficar gotejando ali em 8 horas, fazendo a irrigação do olho afetado. Vamos falar um pouquinho sobre as lesões por frio e hipotermia também. E aí a gente pode ter 2 tipos de lesões. A lesão por congelamento, que é uma lesão por cristais de gelo, que vão lesar a membrana celular e levar à oclusão microvascular. Posso dividir também em graus, de 1º a 4º. E você pode ter lesões não congelantes, que acontece quando há comprometimento do endotélio, que seria o chamado pé ou mão de trincheira, que era muito comum lá na Primeira Guerra Mundial. E pode acontecer aí por exposição crônica a em um ambiente úmido com temperatura um pouco acima do ponto de congelamento. E aqui a gente vai ver um exemplo de uma queimadura por congelamento, muito parecida com queimadura térmica por calor, né, formando ali flictenas, então de 2º grau aquela queimadura. E aqui um pé de trincheira, né, com essa alteração da cor característica. E aí é fundamental a gente tratar esse paciente tirando as roupas úmidas, colocando mantas térmicas, oferecendo líquidos quentes quando o paciente tem condições de tomar via oral, colocar água circulante a 40 graus no membro afetado até que ele retorne a perfusão e a cor rosada, evitar calor seco, evitar massagear a área. O reaquecimento ele é doloroso, então é importante fazer analgesia. Tem risco de síndrome de hiperfusão, caracterizada por acidose, edema e hipercalemia. A hipotermia ela pode ser definida como uma temperatura central menor que 35 graus, nos casos da hipotermia acidental, ambiental, né? Então, a pessoa está lá exposta no frio e evoluiu com hipotermia. A gente considera, então, 35 graus como o início dessa hipotermia, até 32 graus leve, 32 a 30 moderada e abaixo de 30 grave. Já no paciente traumatizado grave, a gente considera hipotermia a partir de 36. E aí, 36 seria leve, 32 a 36 moderada e menor que 32 grave. E aí, os sintomas seriam, no estádio 1, tremores, calafrios, e o tratamento secar e colocar cobertor aquecido, ambiente aquecido. No estádio 2, consciência já está alterada, e aí eu tenho que usar colchão aquecido, imersão em água quente, fluidos EV aquecidos a 40 graus. Estádio 3, menor que 32 graus, o paciente já está inconsciente, e aí eu tenho que fazer lavagens gástricas, né, pela sonda nasogástrica, eu injeto ali soro ou água aquecida, pelo reto a gente passa uma sonda retal e irriga também com soro aquecido, também pela sonda vesical, também lavagem peritoneal, em que eu introduzo um catéter dentro do peritônio, injeto o soro aquecido, mediastinal e também a ventilação com ar aquecido. Já no estádio 4, não há sinais vitais, né? A temperatura é menor que 28 graus. Nesse caso, é indicação de hemodiálise, reaquecimento artério-venoso ou veno-venoso, bypass cardiopulmonar ou ECMO.
No caso das queimaduras, quais vão ser os critérios de transferência? Então, a gente tem que pensar em transferir essa criança para um centro especializado de queimados quando há uma queimadura de espessura total, terceiro grau, quando há uma parcial maior que 10%, quando envolve face, olhos, orelhas, mãos e pés, genital e períneo, quando envolve pele sobre grandes articulações, nas queimaduras elétricas de forma geral, queimaduras químicas de forma geral, lesões por inalação, quando há lesões associadas, como fraturas, traumas torácico e abdominal. E, de forma geral, crianças devem ser atendidas preferencialmente em centros qualificados no atendimento pediátrico. Bom, com isso a gente encerra essa aula. Muito obrigado. Estamos à disposição para esclarecimentos, dúvidas, comentários, sugestões.